Mateus capítulo 9, versículo 35 até o 38. Diz assim a santa palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amados irmãos, antes de Mateus relatar no capítulo 10 sobre a escolha dos 12 apóstolos, ele nos mostra o ministério de ensino e pregação do nosso Senhor, que vai dos capítulos 5 até o capítulo 7 de Mateus, e também ele usa o capítulo 8 e capítulo 9 para mostrar a autoridade de Jesus como Messias de Deus, com poder de cura e com poder de libertação. Com isso, Mateus nos fornece, amados irmãos, muito material sobre a vida e ministério de Jesus, e também em consonância com a necessidade do povo de Israel e também do mundo. Ele mostra que não somente as ovelhas estavam em um estado deplorável, mas também o clero de Israel estava com a coluna dorsal quebrada. A hipocrisia religiosa camuflada com zelo cego, a elitismo e também glamour. O clero era uma verdadeira feira da vaidade e ostentação. Então, movido por compaixão, não somente pelas ovelhas perdidas de Israel, ele se identifica como verdadeiro pastor das ovelhas do seu pai, que estavam espalhadas por todo o mundo. Para isso ele ergue os braços e escolhe 12 homens para substituir um clero inoperante e fechado em si mesmo. Então vemos aqui, amados irmãos, dois elementos no ministério de Jesus combinados entre si. E o primeiro é a provisão para as necessidades do seu povo presente. Ele andou de cidade em cidade, não fazendo turismo e nem fazendo pesquisa de campo. Jesus andou de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, como diz Atos 10 e 38. Andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Este é o primeiro elemento do ministério terreno de Jesus. E outro elemento, irmão, do seu ministério é a provisão do tempo para o futuro. Jesus olha para um futuro distante e vê a grandeza da seara do seu Pai, e sua visão é muito promissora. Então, ao chamar os 12 e capacitar e soprar sobre ele o Espírito Santo, ele resolve um problema presente, mas ao mesmo tempo, amados irmãos, ele lança as bases para a partir deles ter o sucesso da obra missionária no mundo. E é por isso que estamos aqui nessa noite, irmãos, comemorando 33 anos de organização dessa igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo incluiu a mim e a você nessa igreja, quando falou para os seus discípulos: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E nós, irmãos, temos a responsabilidade, a incumbência de passar este comando do nosso Senhor Jesus Cristo para as futuras gerações. Então, você que gosta de anotar, eu vou dividir esse texto aqui em duas partes. No versículo 35 e versículo 36, nós temos aqui um pastor compassivo. E nos versículos 37 e também 38, nós temos um Senhor desejoso por uma grande colheita. Um pastor compassivo e um Senhor desejoso por uma grande colheita. No capítulo 4, versículo 23, nos diz que estas cidades e povoados que Jesus andou
pertencia à Galileia. E pode ser, irmãos, em vista aqui, a Galileia mais pobre. Aqui, como em João capítulo 10, Jesus está cumprindo aquilo que Ezequiel 34, especialmente os versículos 5 e 6, falam sobre o estado das suas ovelhas, que viviam perambulando sobre os montes e servindo de pastos para as feras do campo. E se você estiver atento ao contexto desta passagem, Mateus 11, 28, nos mostra também como essas ovelhas estavam espiritualmente. Porque os fariseus colocavam jugo pesadíssimo sobre elas, fardos que elas não estavam conseguindo carregar. E voltando um pouco, amados irmãos, para o mesmo capítulo, no versículo 1, capítulo 9, versículo 1, diz lá Mateus que Jesus saiu de Cafarnaum, da sua própria cidade que foi criado, e agora ele anda nessas cidades da Galileia, em contato corporal com as ovelhas, indo ao encontro delas. E o que ele encontrou? Pasmem, queridos irmãos, quando Jesus sai de Cafarnaum, quando Jesus sai do perímetro urbano de Jerusalém e vai para as regiões da Galileia, ele vê um cenário horrível: ovelhas prostradas, ovelhas feridas, ovelhas sedentas. O clero estava todo em Jericó, em Jerusalém, nas cidades elitistas da Judéia. O clero sacerdotal estava, sim, irmãos, quase em todo lugar. Mas o cenário que Jesus vê e que Jesus encontrou nessas cidades, irmãos, era angustiante de se ver. Porque os sacerdotes que se gabavam de ser os pastores das ovelhas de Israel não estavam cumprindo a sua missão. Eles viviam regaladamente, e se você quiser saber o que eles estavam fazendo, é somente dar uma olhada no verso 3 do capítulo 34 de Ezequiel. E mais especificamente ainda, irmão João, capítulo 10, Jesus afirma que eles eram mercenários. E também Jesus até disse que o ladrão não vem somente para matar, roubar e destruir. Jesus estava fazendo uma alusão direta a eles. Eles eram mercenários. E Jesus sai das cercanias de Cafarnaum. Jesus sai para andar nessas aldeias, nessas cidades tão distantes. Uma pobreza extrema, pessoas doentes, pessoas acamadas. E eu vejo, queridos irmãos, Jesus entrando naquelas casas de barro, gente com calor terrível, sofrendo, parece que agonia. E Jesus encontra aquelas pessoas, irmãos, doentes. E ele sai, Mateus nos relata aqui, para fazer 3 coisas. Primeiro, ensinar nas sinagogas. Jesus estava presente, queridos irmãos, no local de adoração ao nosso Deus. As sinagogas estavam em quase todo lugar em Israel, e elas eram feitas para a leitura da palavra de Deus e para também oração. E Jesus estava presente também nessas sinagogas. Os profetas já tinham dito que o Messias viria com o Espírito Santo, com o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento. E quando entra Jesus nas sinagogas para ensinar, ele também cumpre aquilo pelo qual os profetas falaram sobre ele: ensinar a verdade ao povo e demonstrar compaixão para aquelas pessoas que estavam relegadas pelas autoridades religiosas. Amados irmãos, ensinar a palavra de Deus, essa é uma maneira de expressar compaixão pelas ovelhas. Um pastor que não prega a palavra de Deus, que não ensina a palavra de Deus, em última análise, ele não ama as suas ovelhas, ele não tem compaixão pelas suas ovelhas. E Jesus entra nas sinagogas para ensinar a palavra de Deus. Mas também diz Mateus aqui que ele entra lá e prega o evangelho do reino. Qual é a mensagem do evangelho do reino? O que Jesus estava fazendo lá? A estrutura do evangelho do reino que Jesus pregava era bem definida. Sua mensagem do evangelho do reino era reconciliar o pecador com Deus, oferecer perdão e a paz, libertar os oprimidos do diabo e pôr em liberdade os cativos,
Esta era a mensagem do Evangelho do Reino, a célula máter da mensagem do Reino, meus irmãos, era o Evangelho da Graça, que é poderoso para transformar. Era poderoso, como diz o profeta Ezequiel no capítulo 36, para fazer transplantes de coração. Ele tirava o coração de pedra e dava o coração de carne, derramava água sobre o sedento. Este é o Evangelho da Graça que Jesus, o Evangelho da Graça do Reino de Deus que Jesus estava pregando ali. Certamente, meus queridos irmãos, Jesus estava ensinando que o seu reino não vem com visível aparência, e ele também ensinou como entrar no seu reino. Se ele prega o Evangelho do Reino, ele também ensinava como entrar neste reino. E nós vemos em João capítulo 3, que ele disse isso para Nicodemos: olha, Nicodemos, para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Eu estou pregando o Evangelho do Reino, e estou mostrando que para entrar neste reino, você não pode entrar do jeito que você está, você precisa nascer de novo. E aliás, lá no versículo 3 de João 3, Jesus disse que quem não nascer de novo não poderia nem ver o reino de Deus. Mas Jesus entra na sinagoga, Jesus ensina, ele prega o Evangelho, mas ele também, irmãos, cura os doentes e enfermos ali. Sua compaixão não se restringiu somente a curar as almas das pessoas que estavam aflitas, estavam caídas, estavam desanimadas. As almas dessas pessoas estavam machucadas, sentimento ferido, mas Jesus também vem curar. Ele curou o corpo. E por que ele curou o corpo daquelas pessoas? Eu penso aqui por três razões principais. Primeiro, ele está mostrando, ao curar aquelas pessoas, ele está mostrando como foi danoso a queda do homem no pecado. O que a queda fez com o homem? Adoeceu o homem, não somente adoeceu, levou o homem à morte. E também penso que quando Jesus está curando, ele está mostrando o seu poder inigualável, de que ele é o Messias de Deus, conforme Isaías 35 disse. Isaías diz que ele ia curar, o Messias iria curar. Ele está mostrando quem ele era ali naquelas cidades tão pobres, tão sedentas da palavra de Deus. E também penso, irmãos, em terceiro lugar, que Jesus estava curando os corpos daquelas pessoas, porque Deuteronômio 28 diz que tinha as penalidades, as bênçãos e as penalidades do pacto. Obediência do pacto geraria bênçãos inigualáveis, mas desobediência traria muitos problemas, inclusive doenças. E quando Jesus cura aquelas pessoas, ele estava demonstrando: eu estou cumprindo o pacto. Vocês não conseguem cumprir a aliança de Deus, eu estou cumprindo o pacto de Deus. E não somente que Jesus estava cumprindo o pacto, mas na sua obediência, ele aplica os benefícios do pacto àquelas pessoas. E ele mostra que ele é aquele que obedece perfeita e cabalmente o pacto de Deus. E por causa, irmão, da presença de Jesus ali naquelas cercanias, o verso 36 nos relata que as multidões se aglomeraram. Jesus curando, Jesus com certeza estava tocando nas pessoas, Jesus em contato físico com aquelas pessoas, Jesus amando. Talvez Jesus estava abraçando aquelas pessoas que estavam tão distantes do clero daquela época. E a notícia espalhou, e multidão veio até Jesus. E ele viu, e ele olhou para aquela multidão, e o versículo 36 diz: vendo ele as multidões, compadeceu. O que Jesus viu, irmãos? A visão que Jesus teve era bem diferente da visão dos religiosos da sua época. Os religiosos viam as ovelhas tão somente para fornecer a eles lã, leite, carne, conforme Ezequiel capítulo 34, versículo 3 e 4. Diz lá o profeta Ezequiel: comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curaste,
a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Esse é o cenário que Jesus encontrou. Ele viu as multidões desta forma. Não é esta, irmãos, uma imagem exata das ovelhas que Ezequiel estava falando e que Jesus estava contemplando? As ovelhas estavam cansadas, exaustas, abandonadas por aqueles que estavam assentados na cadeira de Moisés. Eles viviam no luxo, nos grandes centros urbanos de Jerusalém, enquanto vilas e cidades pequenas e pobres eram negligenciadas por escribas e fariseus. Eles amavam a fama e o glamour, conforme Jesus falou em Mateus capítulo 23, versículo 1 a 7. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardais, pois, tudo quanto ele vos disserem, porém não vos imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alarga os seus filactérios e alonga as suas franjas, ama o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados de mestre pelos homens. Isto é o que Jesus estava vendo quando aquela multidão foi encontrar com ele. O clero no luxo, o clero todo engessado com sua hipocrisia, com seu glamour, com seu elitismo, com suas roupas religiosas. Enquanto isso, as ovelhas estavam nessa cidade tão pobre da Galileia, sofrendo, doentes, desanimadas, exaustas. Então o Senhor olha com um olhar compassivo. E agora Mateus muda a metáfora. Primeiro Jesus tem uma visão de um pastor e ovelha. Agora Mateus nos relata que houve uma mudança de metáfora. Agora é um Senhor que olha uma plantação, um grande fazendeiro que tem uma grande plantação. Então nós temos no versículo 37 e 38 um Senhor desejoso por uma grande colheita. Adotando, amados irmãos, um campo de visão do reino, Jesus olha para o mundo, vê pessoas como ovelhas que precisam de um pastor para alimentá-las, guiá-las na verdade, porque elas estão espalhadas, sem direção, estão angustiadas. Mas a partir do verso 37, o campo de visão muda para uma plantação, e a necessidade é a mesma. Então, irmãos, nós podemos dividir esse versículo 37 e 38 em duas etapas da visão de Jesus. A visão majestosa de Jesus. O que ele vê? Percebam, irmãos, aqui no versículo 37. Ele vê uma plantação e não uma devastação. Apesar da pobreza e doenças reinantes nessa cidade que Jesus visitou, ele viu aqueles israelitas como a grande vinha de Deus. Ou se pensarmos no trigo, ele viu que havia frutos suficientes para encher o celeiro de Deus. Jesus, amados irmãos, não veio à seara do Senhor sendo comida por gafanhotos e outras pragas. A visão de Jesus é real e a seara é de Deus, ele disse. Mas em contato com as pessoas naquelas cidades e aldeias do interior, ele viu um grande número de eleitos de Deus que estava tão somente, amados irmãos, aguardando alguém ir até lá para pregar o evangelho do reino. E é por isso que ele estava lá pregando o evangelho do reino e ensinando também a verdade de Deus. Essa deve ser também a nossa visão, queridos irmãos, principalmente nesses tempos onde temos maior número de trabalhadores concentrados nas grandes cidades, enquanto as cidades mais afastadas do nosso interior do estado, ou mesmo aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, temos muitas cidades carentes do genuíno evangelho de Cristo. Então ele vê uma plantação e não uma devastação, mas ele vê também que o tamanho da plantação é desproporcional à quantidade de trabalhadores, é muito grande. A visão de Jesus chega até nós, queridos. A visão de Jesus chega até nós.
E no contexto de Jesus, primariamente, a grandiosidade da seara era aquelas multidões que ele vieram ter com ele nas vilas e aldeias. Nós podemos pensar agora, amados irmãos, que a seara na qual Jesus aqui faz menção não era somente aquela cidade da Palestina, mas incluía todo mundo. Ele olha o campo da seara do Senhor e ele vê uma grande plantação, pronta para ser colhida. Foi isso, e deve ficar claro para nós, como veremos no próximo verso, queridos irmãos, Jesus não está dizendo que não podemos resolver isso sozinho, nós não vamos resolver isso sozinho. A seara tem um dono, e é ele que contrata trabalhadores. E o que está acontecendo conosco, meus queridos irmãos? Às vezes pessoas que estão precisando ouvir a verdade, e nós olhamos as dificuldades dos campos, das cidades, dos aglomerados dentro dos grandes centros urbanos, e nós ficamos olhando aquilo, e às vezes a nossa visão é tão tacanha, parece que nós vemos só obstáculos. Esse povo não quer nada com Deus. Mas, irmãos, Jesus não está dizendo aqui isso, Jesus não está vendo isso. Jesus está vendo um grande celeiro de Deus, a grande seara de Deus, e ele só pede uma coisa: ore e peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então agora, irmãos, temos no versículo 38 a visão soberana de Jesus como Senhor, e ele está dizendo aqui: a seara, discípulos meus, tem um dono. Deus é o Senhor da sua seara. Embora, amados irmãos, muitos líderes religiosos da época de Cristo poderiam ter pensado que eles fossem o dono da vinha de Israel, o dono de Israel, o dono das ovelhas de Israel, o dono da plantação de Israel, vemos aqui que Jesus vai na coluna dorsal do pensamento dos religiosos. Deus é o Senhor da seara. A seara tem um dono. As palavras de Jesus, irmãos, são animadoras, porque ele afirma que a seara é grande. Em outro lugar ele diz que ela está pronta para ser ceifada. Com essas palavras Jesus está dizendo que não houve fracasso, porque Deus cuida do plantio, Deus cuida da manutenção, e Deus também cuida da colheita. Deus cuida da contratação de trabalhadores para a sua seara. A única coisa que nós temos que ter, irmãos, é a humildade de dizer: Deus, sozinho nós não conseguimos colher tantos frutos que o Senhor viu. Nós precisamos da ajuda, Senhor. Mande trabalhadores para a sua seara. E é aqui que nós temos o segundo ponto. Esse dono tem o poder de contratar novos trabalhadores. Não somente, irmãos, é a seara do presente que Jesus está vendo. Jesus está vendo um futuro bem distante. E eu quero dizer a você: Jesus, irmãos, viu a mim e a você. Jesus é que nos contratou para a sua seara. Olha, queridos irmãos, isso é uma coisa para nós pensarmos aqui nessa noite. 33 anos nessa igreja. Quantos frutos colhemos aqui? Quantos frutos foram colhidos aqui e fora daqui? Mas a nossa visão não pode parar. Precisamos pedir ao Senhor, amados irmãos, que venha tirar as cataratas dos nossos olhos, nos dar a visão que Ele tem da sua seara, e dizer: ó Deus, nós precisamos alargar as nossas fronteiras aqui no bairro de Laranjeiras. Nós precisamos, ó Deus, alcançar mais pessoas aqui. Oxalá que essa galeria, ó Senhor, tivesse lotada aqui nessa noite. Ó Deus, dá-nos essa visão, ó Deus, para nós alimentarmos essas ovelhas e ensiná-las no caminho do Senhor. A visão de Jesus é ampla, irmãos. A visão de Jesus é grandiosa. A visão de Jesus é real. A seara é grande, tem muito o que colher. Aqui Jesus, irmãos, então estende o seu olhar para fora das cercanias de Israel e vê uma grande seara do Senhor. E à medida, irmãos, que vamos avançando na colheita, sempre será necessário a contratação de novos trabalhadores. Jesus orou intensamente por isso. E vemos no capítulo 10, ele escolhendo 12 trabalhadores para a sua seara, para a seara do seu pai.
e para escolher esses 12 trabalhadores para a seara do seu Pai, narrado em Mateus capítulo 10, ele orou intensamente a Deus. A seara, queridos irmãos, é tão grande que muitos trabalhadores que começaram a colheita já morreram, e a colheita ainda não terminou. E essa é uma das razões porque nunca devemos parar de orar e pedir a Deus: ó Senhor, mande mais trabalhadores para a sua seara. Nós ainda não terminamos a colheita, há muitos grãos para entrar no celeiro de Deus. Ó Deus, ajude-nos, mande trabalhadores comprometidos com o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno da sua palavra. Nos capacita, Senhor, com o poder do teu Espírito, nos ajude. Se nós orarmos, irmãos, certamente o Senhor vai mandar trabalhadores para a sua seara. Ele tem feito isso ao longo da história. E uma máxima da igreja reformada é, amados irmãos, orare e labutare, ore e trabalhe. Olha, irmão, louvamos a Deus pelos 33 anos dessa igreja. Louvamos ao Senhor por isso. Mas há muitos ainda, há muito terreno a conquistar. Há muitas ovelhas ainda exaustas, há muitas ovelhas feridas, há muitas ovelhas machucadas, e há muitas ovelhas precisando, meus irmãos, de uma palavra de consolo, de encorajamento. Oh, queridos irmãos, como é salutar isso na nossa vida e no nosso ministério, como isso é importante. Eu gostaria, irmão, brevemente de fazer algumas aplicações aqui deste texto para nós. Amados irmãos, a mola propulsora deste texto é a compaixão. E se temos compaixão como Jesus, isso deve ser traduzido, melhor dizendo, através do ensino e da pregação fiel das Escrituras Sagradas. Sem isso, irmãos, não podemos dizer que temos compaixão pelas ovelhas de Deus. Então, um pastor que ama as ovelhas deve afadigar na pregação, na oração. É isso que os apóstolos fizeram. Outro dado importante aqui: se Jesus mandou os discípulos orarem para o envio de mais trabalhadores, é porque sozinho não conseguimos desempenhar o nosso trabalho. E nosso texto aqui, irmãos, vemos Jesus descrevendo o estado espiritual das ovelhas. Elas estavam exaustas, e uma tradução fiel do original nos diz que as ovelhas estavam prostradas, caídas ao chão. Outras estavam desgarradas, como se estivesse presa no meio de espinhos. Este é um cenário espiritual desalentador. Mas hoje, irmãos, parece que não somente as ovelhas estão exaustas, mas também os pastores, porque o cuidado do rebanho se concentra maciçamente neles. Quando Jesus chamou 12 apóstolos para treinamento e trabalho, dentre outras coisas, ele estava lançando a pedra fundamental da doutrina da sua igreja, mas o peso do cuidado das ovelhas não estava, irmão, somente posta sobre os apóstolos. Atos 6 mostra uma junta diaconal atuante, preocupada com as ovelhas daquela época. E todo o livro de Atos mostra toda a igreja cuidando um dos outros. E se você pegar uma concordância do Novo Testamento, você vai ver lá várias vezes a expressão uns aos outros: perdoai uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, suportai uns aos outros, orai uns pelos outros. É o cuidado uns dos outros. Hoje, irmãos, nós temos muitos pastores cometendo suicídio, e isso é para nós pensarmos o que está acontecendo. As ovelhas, não são somente as ovelhas que estão exaustas, mas onde está o problema nosso? Primeiro, Jesus nos ensinou: ore para que venham mais trabalhadores. Sozinho vocês não vão dar conta. Precisamos ter uma junta diaconal atuante, precisamos ter os presbíteros regentes também que atuem nas casas dos irmãos e faz esse resgate. Aliás, a nossa Constituição da Igreja Presbiteriana no Brasil diz isso. É dever dos presbíteros visitar com o pastor, orar pelas ovelhas e com elas. E aqui, irmãos, fica um desafio para nós, pastores, seja presbíteros, regentes ou docentes.
Como nós estamos fazendo, irmãos? Como está o nosso estar espiritual junto com as ovelhas? Vamos ficar presos em Jerusalém? Ou vamos nessa Galileia pobre, andar nas vilas e aldeias e resgatar essas ovelhas que estão feridas, que estão machucadas, que estão exaustas? Paulo, quando chamou os presbíteros da igreja, em Atos 20, ele foi bem claro: pastoreai o rebanho de Deus. Vocês têm a responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus. E aqui não é somente o pastor docente, é também o presbítero regente, tem a incumbência de fazer isso. Nós não podemos, irmãos, de forma alguma trabalhar com o mínimo, tem que trabalhar com o máximo, para que, irmãos, possamos fazer a obra de Deus com muita dedicação, com muito zelo e com muito amor. E em nosso contexto presbiteriano, nós temos, irmãos, as sociedades internas, principalmente as SAFs, que sem essas amadas irmãs, nosso trabalho seria bem mais difícil, muito mais difícil. O dono da seara sabe, queridos irmãos, em que lugar o trabalhador agirá. E ninguém trabalha no mesmo local. E se estamos aqui neste lugar, queridos irmãos, é porque Deus nos colocou aqui. Este é o pedaço da seara do Senhor. E todos nós precisamos estar imbuídos nisso, olhando, tendo a visão que Jesus teve, uma visão macro do reino de Deus, uma visão macro da seara de Deus. E assim, irmãos, certamente Deus será glorificado com o nosso trabalho. Se está muito pesado, diz Jesus aqui, então oremos para o Senhor mandar mais trabalhadores para nos ajudar. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, amado irmão. Então que você veja aí no versículo 35 e 36, um pastor compassivo, ele prega a palavra, ele ensina, ele tem zelo pelo culto a Deus, um culto cristocêntrico, bibliocêntrico, um culto onde Jesus é glorificado, e não eu que é glorificado. Então Jesus estava na sinagoga ensinando, estava pregando, estava ensinando o evangelho do reino. Ele estava em contato com estas pessoas, doentes, aflitas, exaustas. Mas também quando ele ora, no versículo 37 e 38, ele vê uma grande seara do seu pai. E ele diz: olha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas você só tem uma missão. Rogue ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Vamos ficar de pé e vamos orar, amados.